Nação flamenguista, no Flamengo se preparando aí para a disputa do Mundial. Claro, pessoal, o principal adversário do Flamengo nessa primeira fase é o Chelsea, né? E já tem jogador do Chelsea fazendo vários elogios ao Flamengo, né? E como se não bastasse, né? Tem palmeirense aí fazendo vários elogios, palmeirense de boca aberta com as negociações do Flamengo, né? Negociações essa que é Carrascal, né? E também tem um suíço aí bom de bola que pode estar pintando no Flamengo. O Flamengo é isso aí, pessoal. Quanto muitos acham que o Flamengo está perdendo jogador, que não vai se reforçar, o Flamengo não para no mercado, né? Sempre fazendo grandes contratações. Com isso, os rivais, não importa de onde seja, né? Da Europa, do Brasil, da América do Sul, sempre fazendo vários elogios, né? Dessa vez foi jogador do Chelsea, que é adversário do Flamengo. Tem palmeirense aí que fica encantado com as negociações do Flamengo. Por quê? O Flamengo hoje é esse clube que encanta, né? É um clube que financeiramente não deve nada para ninguém. Claro, a gente sabe também, pé no chão, não adianta também a gente querer passar por cima de obstáculos, né? Como tem muitos clubes do futebol brasileiro aí faz. Mas vamos acompanhar aí, vamos ver essas informações. Créditos do vídeo, deixa o palmeirense falar, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. 7 horas da noite e vamos que vamos, né, cara? E falando aqui do Super Mundial agora na parte do Flamengo, o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, e o Chelsea tem um jogador conhecido aí dos brasileiros, né, que é o Enzo Fernandes, né, que ficou fazendo aquelas gracinhas pro Léo Ortiz. Lembra lá no último jogo do Brasil que o Léo Ortiz, que estava falando alguma coisa, ele foi imitar o Léo Ortiz fazendo gracinha, chamou o Léo Ortiz do que de tontito, e agora ele pelo Chelsea vai enfrentar o Flamengo. E aí ele, que bobo não tem nada, ele exaltou o Flamengo, né? Ele disse que o Flamengo é gigante, o Flamengo é enorme. Nas palavras deles, o Super Mundial é uma competição muito importante, principalmente por ser global. O mundo vai estar assistindo e tentaremos dar o melhor que pudermos. Está quase no final da temporada para nós, então vamos buscar um último esforço e dar tudo de nós para conquistar o título, que será um feito enorme para o clube, tá? O Flamengo é um clube enorme e é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós, argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento para que todos aproveitem e que o futebol seja vencedor. Só que a galera tá pegando no pé dele justamente por causa dessa brincadeira que ele fez, da provocação maldosa, na minha opinião, que ele fez no jogo lá contra o Léo Ortiz, porque eles estavam ganhando, né, por cima da carne seca, e aí ficou fazendo graça, né? Mas é foda, o problema é que ele tá no Chelsea agora, né? Então, vamos torcer para que o Flamengo vença esse time do Chelsea aí, e aí dá uns petelecos nele também, né? Dá uns petelecos lá, Léo Ortiz. Chega nele e dá uns petelecos. Larga a mão de ser tonto, véio. Ganhou uma vez o Brasil aí fazendo gracinha. Tomar banho, rapaz. Historicamente, o Brasil é muito mais vencedor do que a Argentina. Muito mais vencedor. Então, cala a boca aí, Enzo Fernandes. Entra no humildezinho, que senão vai tomar peteleco. E o Carlinhos, cara, o Carlinhos tá no Vitória da Bahia, o Vitória tá querendo devolver pro Flamengo. E aí surgiu uma proposta do Remo, né? Quem tá no Remo é o Marcos Braz, né? Todo mundo já sabe. Então, só que ele não quis, né? O Carlinhos não quis. Ele quer continuar no Vitória, mesmo não indo bem, não tá jogando, tá no banco de reserva, tá com pouca chance lá porque não tá se desempenhando bem. Mesmo assim, ele quer se manter, e de repente ele entende que ele se mantendo no Vitória na Série A, ele pode arrumar um outro contrato, um outro time aí que seja da Série A. Tá? E de acordo com o Vene Casagrande, uma possível solução para o interesse do Vitória em devolver Carlinhos foi o desejo do Remo, que tem como dirigente o Marcos Braz, né? E está querendo contar com o atleta. O Marcos Braz foi apresentado aí na última semana como um homem forte lá do Remo, que faz parte lá da Série B do Brasileirão, tá? Todavia, o jogador Carlinhos não quer atuar na segunda divisão e deseja seguir em Salvador, portanto, o fim dessa novela segue indefinido. Vale lembrar que no momento a comissão técnica do Felipe Luiz tem Pedro e Juninho como centroavantes,
também utiliza o Bruno Henrique na posição, ou seja, não conta com o Carlinho para a temporada, e eu acho nem para temporada, nem para outra, nem para nenhuma. Essa que é a verdade, né? Vamos ser sinceros aqui. Então o Carlinho tem que tratar de arrumar um time logo aí, né? Já tá valorizado, porque estava no Flamengo, tá no Vitória, agora com certeza deve estar com um salário bom, muito melhor do que ganhava lá naquele, até esqueci o time que ele jogava lá, né? Que é muito melhor, com certeza. Então tem que aproveitar esse patamar aí. De repente pode ir para um time de Série B também e ganhar bem, meu. Série B paga bem, não paga mal. Quem pensa que Série B paga mal, tá bem enganado, hein? É só uma vez eu vi uma entrevista com o Lisca Doido. O Lisca Doido falou isso, que os caras da Série B ganham bem pra caramba. Não é tão ruim assim como a galera pensa. Já na Série C, Série D, tudo bem, mas na Série B já é um bom nível aí. Os caras tem aí 200 mil, 150 conto, 250 mil, imagina? Tá bom pra caramba. Quem que ganha 200 conto por mês? Ninguém, velho. A gente mesmo assim, ganha quanto? Meu Deus, mas nem perto, mas pequenininho ali perto de 200 contos. Mas é isso, né? Então o Carlinhos não quer ir pro Remo. Vamos ver o que vai acontecer. E o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, falou bem dos jogadores do Flamengo, né? Pois é, inclusive o Wesley e o Léo Ortiz, né? Que nunca atuaram na Europa. Mesmo assim, o Ancelotti diz não ter dúvida que eles, os dois, né, podem sim brilhar fora do Brasil. No momento, né, o lateral direito Wesley vem sendo cotado para ir embora, né? Inclusive tem várias propostas aí e pode ter uma transferência histórica no Flamengo, né? Aí o Ancelotti falou assim, ó: o atleta é atleta, o futebol é global, não há muita diferença no Brasileirão para os campeonatos europeus. Os jogadores se adaptam muito bem, não temos problema nesse sentido. O jogador brasileiro está pronto para atuar, né? Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Danilo, Alexandro estão muito bem preparados para jogar sem problemas, né, em todas as competições do mundo. Isso foi palavra do Ancelotti, ou seja, Flamengo aí nível europeu, hein? O técnico da seleção brasileira, que eu vou falar a verdade, eu acho que não tem nada de puxar saco nisso daí. Ele deve ter sido muito sincero. E aí, cara, a notícia que todo mundo está falando, que é a questão da transferência do Gerson, o Ancelotti revela que o Gerson conversou com ele, perguntou para ele sobre como ficaria a situação dele na seleção brasileira se ele fosse para o Zenit. E o Ancelotti disse que não tem problema, vai passar a acompanhar o futebol lá daquele país envolvido naquele conflito lá, né, que a gente não é bom falar aqui o nome do país, que o YouTube dá uma segurada. Então o Ancelotti que vai acompanhar a liga lá também, que tem bastante jogador brasileiro lá, né? Então que ele vai olhar e vai olhar todas as ligas do mundo, onde tiver jogador brasileiro atuando, ele vai olhar para ver como é que tá e selecionar. Ele falou, inclusive, antes de ele vir pro Brasil, que ele iria até pra Série B, Série C, Série D, ele quer ver mesmo, ele quer conhecer tudo. Ele falou que às vezes pode ter um jogador perdido lá que ninguém enxerga porque tá lá na Série D ou na Série C, e às vezes o cara é bom de bola e fica, né, como tá naquele cenário lá, naquele ambiente lá, o cara não se destaca, né? Ninguém vê, né? O cara tá jogando pra caramba, mas ninguém dá bola, né? Porque tá lá embaixo. Então vamos ver se vai dar certo essa observação, se vamos ter surpresa aí no futuro. Agora talvez não, né? Mas mais pra frente aí, se ele continuar na seleção, quem sabe? Mas o fato de o Gerson ter conversado com ele, realmente, é certeza que o Gerson vai querer ir embora mesmo. Tá pensando em ir embora do Flamengo para jogar lá no Zenit, né? Tudo por uma questão salarial, né, cara? Puta que pariu, cara. Dinheiro, né, velho? Ele já ganha bem pra caramba aqui no Brasil. Teve uma super valorização de salário. Dizem aí que ele ganha 1 milhão, 1,5 milhão por mês, cara. Isso pro Brasil é maravilhoso, cara. Tipo assim, é coisa que a gente nem imagina. A gente pensa em ganhar uma vez na vida um dinheiro desse pra aposentar, e o cara ganha por mês isso. Gasta bastante também, deve gastar, mas porra, velho, precisa ir embora, sair de um time de ponta, um time que tá ganhando tudo aqui no Brasil, na América do Sul, é protagonista, ídolo da torcida, velho. Vai pra seleção brasileira direto. Cara, pra que ir pra um time desse, cara? Cara, não sei, velho. Será que ele tá
achando que ganha muito pouco aqui. Pelo jeito sim, né? Será que ele gasta demais? Uma dessas o cara ganha R$1,5 por mês e gasta tudo. Eu vi uma reportagem do Marcos Rocha esse dia, ele falando que ele gasta tudo que ele ganha. Tudo. Ele não tem nenhum real guardado, ele tem patrimônio, alguns bens. Mas aquele negócio, se o cara gasta todo o dinheiro que ele ganha, daquele valor que ele ganha, gasta tudo, vai vender o patrimônio, daqui a pouco gasta tudo. Pra mim, isso aí é irresponsabilidade, né? Um cara desse aí que ganha milhões, né? Deveria fazer o seu pé de meia e fazendo aos poucos. Ok, o gasto é grande, mas deveria ir fazendo o pé de meia, né? Tudo também. Então, sei lá, né, cara? Sei que o Gerson, muita gente da torcida do Flamengo tá decepcionada com isso, né? E não dá pra entender, velho. Sinceramente, eu não iria. Se fosse para um outro time da Europa ali, talvez, um time bom da Europa, né? De topo de tabela, eu até entenderia. Mas lá naquele lugar lá, velho, com todos aqueles problemas que tá lá, um perigo que tá, meu Deus do céu, perigoso, né? Complicado. Eu não entendi, sinceramente, mas é a vontade do jogador, né? Ele quer ir. E enquanto isso, tá? O Flamengo sonda aí jogadores que podem fazer essa função do Gerson, pode substituir o Gerson. Os nomes avaliados, segundo a reportagem do Terra aqui, são o Wendel, que também está no Zenit. Mas se o Zenit não quer mais o Wendel, quer o Gerson, não tem sentido trazer o Wendel para substituir o Gerson, é engraçado, né? Mas sei lá, o Flamengo está cogitando o Wendel. Tem também o Arthur Melo, né, que era do Grêmio, seleção brasileira, aí deu uma sumida, foi pro Barcelona, né? Tá, mas está agora na Fiorentina, na última temporada 23-24, e disse que, aliás, estava na Fiorentina, foi bem na Fiorentina, e aí na última temporada, agora 23-24, ele defendeu o Girona e estava por empréstimo lá, que é muito bom jogador. Ele pertence, se não me engano, ao Milan, tá? A Juventus de Turim. Outro que estão falando é Lucas Paquetá, mas a gente já sabe como é que tá a situação do Paquetá, tá complicada. E também falaram do Pogba. Eu não acredito no Pogba, cara. Pogba, pelo menos, é jogador já, né? Vamos falar bem a verdade, né? Então, mas tá aí essa galera aí que o Flamengo estaria vendo para substituir o Gerson, tá? O que eu não acredito muito nessa turma aí, não. Destes todos aí, eu acho que o Arthur Melo talvez, tá? Mas o Wendel eu não vejo sentido, cara, sinceramente. Vamos que vamos. E o Flamengo, por outro lado, está com interesse num atacante suíço do Milan, segundo o ge.globo.com, tá? O nome dele é Noah Okafor, atacante suíço, 25 anos, pertence ao Milan, estava emprestado ao Napoli, é um dos nomes observados pelo scout lá do Flamengo, e o Flamengo já está avaliando, segundo a reportagem, apresentar uma proposta. Reportagem do GE, por Letícia Marques, tá? Então, o Okafor atua como segundo atacante pelos lados do campo, né? O Flamengo estava procurando jogador pelos lados do campo, especialmente pela esquerda. Foi revelado pelo Basel da Suíça e depois se transferiu para o Red Bull Salzburg, na Alemanha, e ficou 4 temporadas antes de ir para o Milan e depois emprestado para o Napoli. No Salzburg, ele fez 110 jogos e 34 gols, mais ou menos, né? Ele fez 53 partidas no Milan e fez 7 gols. Fraco, na minha opinião. O Okafor chegou ao Napoli em fevereiro deste ano, atuou em apenas 4 partidas, saindo todas do banco e não fez gol. Não dá pra entender. O Napoli pega o cara, não põe o cara pra jogar, não dá pra entender também, né? Então, sei lá. E o empréstimo pro Napoli chega ao fim neste mês, agora dia 30, e o GE apurou que o jogador não deve ficar no Milan. O Flamengo sondou a situação do atacante, mas ainda não fez a movimentação oficial para a contratação desse jogador, tá? A informação inicialmente foi divulgada pelo portal turco Rabona Digital. Que nome, né? Rabona Digital. Ai. Em janeiro de 25 foi noticiado que o jogador não foi aprovado no exame médico do RB Leipzig. Por isso que não foi para transferência. Tem que investigar melhor então o que está acontecendo, né? Aí traz pro Flamengo, que nem lá no Paulinho, no Palmeiras, né? Aí o Bapo vai ter que falar. Não é que nem a Leila, né? Flamengo não é
departamento médico, que nem a Leila, né? Aqui no Palmeiras não é departamento médico. Vamos que vamos. E o Carrascal? O Flamengo formalizou a proposta para tirar o Carrascal lá do Dínamo, tá? A investida pelo colombiano de 27 anos foi de 12 milhões de euros, incluindo bônus e metas de contrato. Mas o time lá daquele lugar lá, não posso falar o nome, né, da RUSSIA, não aceitou, tá? Só que agora o Flamengo fez uma outra proposta, né? Em resposta à primeira oferta apresentada pelo Flamengo, o Dínamo exigiu 15 milhões de euros, tá? Para liberar o Jorge Carrascal. Porém, com a nova oferta flamenguista, que foi uma nova, né? Fizeram 15 milhões e o Flamengo entrou com uma nova proposta e parece que gostaram da contraproposta do Flamengo. O que o Flamengo fez? Ofereceu 12 milhões e meio de euros, né? Fixos, pá, de cara, e mais 1 milhão e meio por bônus, né? Daí os detalhes com Jorge Carrascal já estão acertados, falta só convencer o Dínamo lá de Moscou para o Flamengo ter o jogador. Vai ser difícil pro Mundial? Quase impossível, né? Hoje é dia 9, a não ser se der uma reviravolta muito rápida aí. E o Flamengo amanhã, no dia 10 de junho, consiga registrar o Carrascal. Mas o Flamengo está de olho no decorrer, né, na continuação da temporada, por esse jogador, já entendendo que já está muito em cima da hora mesmo para vir algum jogador aí pro Mundial. Por enquanto veio o Jorginho, né? Vamos ver, de repente, essa noite, madrugada, ou agora mesmo já deve estar noticiando, de repente noticiando alguma coisa. Tem que dar uma olhada aí. Beleza? O que você acha? Pois é, pessoal, o Flamengo se envolvendo em várias negociações, tem palmeirense aí de olho nas negociações do Flamengo, né? E tem gringo reconhecendo aí o tamanho do Flamengo, né? A importância do Flamengo no futebol sul-americano, né? Enzo Fernandes, né? Jogador argentino, jogador que inclusive jogou contra Léo Ortiz no último jogo aí, Brasil e Argentina. Reconhecendo, ele disse que o Flamengo é reconhecido mundialmente, né? Pois é preciso vir um cara do futebol europeu, né? Que ele joga no Chelsea, vai ser adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. É preciso vir um argentino que joga na Europa para falar isso, né? Às vezes eu vejo muito jogador brasileiro, ex-jogador, algumas pessoas da mídia dizer que o Flamengo não é reconhecido mundialmente, né? E para mim isso aí é um erro gigantesco. Você pode até não reconhecer, não querer aceitar, mas o Flamengo hoje é reconhecido mundialmente. O Flamengo hoje é reconhecido mundialmente, né? Por isso que Enzo Fernandes foi bem claro. Não, eu sei que muitos vão dizer, não, mas é só para encher a bola, que vai ser adversário, vão jogar ali, fazer um confronto direto. Ok, podemos dizer isso, né? Mas que o Flamengo é reconhecido onde joga, no futebol brasileiro não se fala. Sul-americano nem se fala. E mundialmente o Flamengo é reconhecido. Nesse Mundial vai abrir as portas mais ainda, né? O Flamengo vai ficar mais reconhecido ainda, né? E sem sombra de dúvida, eu acho que é para o Flamengo expandir sua marca, pessoal. Expandir, né? Eu acho que a marca do Flamengo é um pouco mal explorada, né? Mas, como mesmo o BAP falou aí, né? O Flamengo tem que explorar mais sua marca, né? Saber usar mais sua marca. Isso aí, sem sombra de dúvida, o Mundial vai servir para isso, né? Carlinhos, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, esqueça Carlinhos do Flamengo. O Flamengo manda ele para Série B, Série C, Série D. Não porque o jogador não quer, não. Mas ele prefere jogar ou não jogar. Talvez a Série B ele vá jogar, né? Pessoal, Carlinhos é para você ver o nível de técnico que é Tite. Carlinhos foi um pedido de Tite. Aí o jogador que Tite pediu, pelo amor de Deus, pessoal. E teve a ocasião que Tite chegou a dizer que Carlinhos era mais importante que Gabigol, né? Ok, Gabigol naquela época não vivia sua melhor fase, né? Não estava se desmanchando em gols, né? Como a gente sempre diz. Mas, para mim, Carlinhos, ele não quer ir para a Série B, ok. Mas para mim ele não é jogador de Série B. Temos que reconhecer. Ele é jogador de Série D. Volto a dizer, ele não é jogador de Série B. Ele não é jogador de Série A, não é jogador de Série B, não é jogador de Série C. Ele é jogador de Série D, pessoal.
desse tipo de Carlinhos aí, e na minha cidade, olha, tem muitos melhores. Situação aí de negociações, né? O Flamengo não para, né? Aumentou a proposta pro Carrascal. Isso aí, eu acho que o Flamengo vai fechar essa negociação com o Carrascal, né? Não importa se Gerson saia, se Gerson fica. É uma negociação independente, totalmente, não tem nada a ver. Se fala, né? Os números dele, se fala por si só. É um excelente jogador. Por isso que o clube lá tá dificultando, né, a negociação, porque sabe que é um bom jogador. E a gente espera que o Flamengo negocie, né? Já o suíço aí, os números deles é péssimo. Eu não sei de onde é que o Flamengo tirou. Eu vou ser bem sincero, pessoal. Vou ser bem sincero. A equipe de scout do Flamengo é zero. Vou voltar a repetir aqui para vocês entenderem. Equipe de scout do Flamengo que analisa jogador é zero. Qual foi o último ano que vocês viram uma equipe de scout do Flamengo e trazer um jogador e o jogador realmente corresponder? Mas não é um jogador, por exemplo, o Flamengo vai no mercado atrás de De La Cruz. Aí é fácil. Aí não precisa de equipe de scout não, pessoal. O cara tá jogando o fim da bola no River Plate, o Flamengo vai lá e paga a multa. O Flamengo vai lá e traz Danilo. Aí não precisa de equipe de scout. O Flamengo vai lá e traz Jorginho. Não precisa de equipe de scout. Equipe de scout precisa numa situação como Pablo Mari. Aí a equipe de scout trabalhou bem, né? Como Igor Jesus do Botafogo. Entre outros, né? Eu citei só uns exemplos, né? Por isso que eu digo, a equipe de scout do Flamengo é 0, 0, 0. Né? Eles não conseguem descobrir um jogador. Você não vê. Pronto. Vamos lá. Quem foi que a equipe de scout do Flamengo esse ano trouxe que deu certo? Vamos lá. Trouxe Juninho. Equipe de scout. Foi da equipe de scout esse jogador aí. E aí, o que é que vocês acham de Juninho? Muito parecido com as características de Carlinhos. Tomara que eu esteja errado, né? Mas vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Peço aí quem não for inscrito no canal Fla News, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.